Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Negócio em Destaque. Esse podcast tem como objetivo compartilhar informações sobre negócios, inovação, sustentabilidade, gestão e empreendedorismo. E hoje a nossa convidada, nada mais nada menos, é a senhora Emilaine Valesca, da empresa M-Nutri Manaus. Tudo bom, Emilaine? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, eu sou muito grata de estar participando desse podcast, falando um pouco sobre meus negócios. Legal. Muito honrada pelo Bom, convite. então vamos ao que interessa. Queria que você comentasse um pouco sobre a sua carreira profissional, como é que tudo começou. O M-Nutri ele começa em 2019, eu já venho trabalhando há um bom tempo, desde 2013, logo quando eu me formei. Mas o M-Nutri ele começa a se destacar no negócio em 2019, onde eu consegui dar um gancho na questão de empreender, na questão de mostrar, na verdade, o diferencial no mercado da indústria. Então, eu sou nutricionista na área industrial. E aí eu consigo desenvolver um trabalho a partir do momento que eu sinto as necessidades. Quando eu trabalhava empregada, quando eu trabalhava para outras empresas, onde era muito mais fechado ali, e eu tinha a necessidade de explorar aquilo muito mais. Então, eu começo a desenvolver o meu trabalho conforme as necessidades do cliente. Então, eu passo a ter uma visão de negócio, não só daquilo que o cliente precisa, e aí a questão de desenvolver um trabalho diferenciado, Hoje a nutrição, ela atende muito a parte de indústria, Então, geralmente seguindo aqueles direcionamentos de legislação, padronização de serviço. E quando eu trabalhava para empresas privadas, que eu passava a ficar todos os dias ali cumprindo hora, sendo gerente operacional, eu sentia muita necessidade de buscar o diferencial em cada setor. Porque eu era fiscalizada por todo mundo. Eu era fiscalizada pelo dono, eu era fiscalizada pela nutricionista, eu era fiscalizada pela vigilância sanitária. E todo mundo apontava os erros do local, da operação, da produção. Então, eram muitas falhas, tudo estava errado, nada estava conforme aquilo que era exigido pela legislação. E aí eu passo a ter essa visão de diferencial. Eu falei, cara, eu preciso buscar um plano de ação para cada ponto que eu estou sendo apontada. Todo mês vem um grupo, uma equipe aqui, mostra as minhas falhas, mostra os meus erros na minha operação, na minha produção. Quando eu falo de operação e produção, produto vencido, por que eu conseguia ter um número muito alto de produto vencido, por que eu tinha um desperdício muito alto de produtos, por que os meus equipamentos sempre davam problemas. Então, eu comecei a visualizar isso de uma forma diferente. Falei, não, eu não vou deixar que todo mês alguém venha aqui e aponte os meus problemas, sendo que não me dão solução. Então, eu vou criar a solução. E aí, em 2019, eu dou esse start, de estudar sobre empreendedorismo, estudar sobre outras coisas, começar a ler muitas coisas de fora, o diferencial do mercado lá fora, franquia, shopping. E aí eu trago isso para dentro do meu negócio. Então, hoje eu trabalho na parte operacional, Eu faço o operacional de produção. Dentro de cada setor, eu começo a ter ideias do que eu posso melhorar. E aí isso interfere no produto final, que é o faturamento e o custo do meu cliente. Então, essa minha jornada, ela já vem há um tempo. E aí eu comecei a visualizar questões de franquias. Existe um padrão de serviços, um padrão de operações que é totalmente diferente hoje de um restaurante de rua, Então eu comecei a focar muito nisso. Comecei a estudar muito sobre isso. E aí comecei a colocar isso dentro dos meus negócios. Claro que tem muita coisa, a ideia da minha cabeça. 100% das minhas coisas, do meu trabalho, é da minha cabeça. Mas dentro daquilo que é exigido pelo um órgão fiscalizador, pelas legislações que foram criadas, mas muita coisa, quando eu vou ter ideias com o cliente, formatar tipos de treinamento com o cliente, ou direcionamento de equipe, eu passo a tirar da minha cabeça mesmo, São ideias que surgem, vejo a necessidade do cliente. Cada cliente, ele é de uma forma, ele tem um comportamento diferente, ele tem um público-alvo diferente. Então, eu preciso estudar sobre esse cliente. E aí sim, eu dou um resultado para ele, eu dou uma fórmula mágica para o negócio dele.
em relação ao portfólio da sua empresa, né, em termos de treinamento e em termos de consultoria. Quais são os serviços que a senhora presta aí, está disponível para a sociedade? Então, a questão do treinamento, é como eu te falei, eu estudo o cliente, eu vejo qual é a necessidade que aquele cliente tem, porque nada é tirado da gaveta, né? Cada um tem suas particularidades, trabalha de uma forma, o faturamento dele é de uma forma, o custo dele é de uma forma, o número de equipes que ele tem dentro da operação dele é diferente. Então, eu estudo, né, em cima daquele cliente e aí além de aplicar cursos de capacitação padrão que a vigilância exige, que os órgãos exigem, eu também acabo criando cursos conforme a necessidade. Por exemplo, eu sinto a necessidade daquele cliente em atendimento. Então, eu busco profissionais da área de atendimento para me dar um suporte, porque a maioria das vezes eu tenho um grupo de pessoas que me dão esse apoio, né, que são profissionais também. E também começo a desenvolver planos de ações para aquele atendimento, né? Eu tenho uma necessidade, eu sinto a necessidade no cliente na parte de armazenamento de alimentos. Então, eu vou lá com aquele cliente e aplico um treinamento específico para ele. Então, hoje, os treinamentos, além de ser os padrões que o mercado exige, né, que é higiene e manipulação, DTA, controle de validade, controle de estoque, descongelamento de alimentos, eu também acabo abrindo o leque para outras coisas com necessidade aquilo que ele tem, né? E a consultoria hoje geralmente quando o cliente ele tem uma necessidade. Valesca, eu estou tendo um custo muito alto e meu faturamento está muito baixo. O que a gente faz? E aí a gente começa a estudar, saber onde é que está a falha, onde é que está o problema daquele restaurante, né, daquele shopping, daquela franquia de fast food. Então eu começo a avaliar junto com o meu cliente. Claro, a gente vai montando toda a estratégia padrão do local, mas vendo qual é a necessidade, né, desse cliente. Onde é que está a falha? É folha de pagamento dos funcionários? É desperdício de produtos de limpeza? É desperdício de alimento? É manutenção desnecessária? Né? Então, aonde é que está tendo gastos? E aí a gente começa a fazer um estudo mesmo dentro do local. Geralmente a minha consultoria ela é por um ano, então eu fico um ano ali atendendo aquele cliente até a gente enxugar, sentir a necessidade dele, mostrar os fatores, os resultados, né? E começar a trabalhar em cima disso. Então, hoje a consultoria ela funciona dessa forma. Eu saio um pouco, eu fujo um pouco do padrão, né? Mas é porque eu vi essa necessidade e eu acabo mesmo dando essas soluções, esses planos de ações para os meus clientes. Na sua expertise, ao seu ver, quais são os pilares principais de uma boa gestão da segurança alimentar? Principais pilares, é claro que preservar, né, a questão do alimento, a gente ter todo um cuidado na hora de trabalhar com uma equipe, na hora de direcionar uma equipe ali, orientando eles como preservar o alimento, como armazenar desde a compra, os processos dentro de uma operação, né, sempre deixar isso muito claro que a gente precisa ter todo um cuidado, né, com essa questão de segurança dos alimentos, né, principalmente o fato de, na hora mesmo do processo, né, quando a gente vai oferecer para o cliente, tem um pilar que eu acho muito importante aqui, é a questão estrutural, né? O local ele tem que ser um local adequado, ele tem que ser um local higienizado, que tem que estar com as manutenções em dias, porque eu já me peguei em algumas situações de atender um cliente que o local está caindo aos pedaços. Então não tem como manter uma qualidade naquele local. Ele vai ter que investir na parte estrutural. E muitas das vezes o cliente não tem. E aí eu também não tenho como fazer mágica. Tem algumas situações que com o que a gente tem a gente consegue trabalhar e tem outras situações que o cliente ele é obrigado a investir. Então, assim, esses são os principais pilares. Ter esse cuidado, né? Ter esse carinho, ter o amor. Eu acho que tudo que a gente faz com amor, ele flui. Ele é prazeroso, ele é leve, né? Então, quando a gente trabalha dentro de um restaurante, eu sempre falo para eles, só fica quem gosta. Só continua aqui no restaurante com a equipe quem realmente gosta do que faz. Porque é um trabalho extremamente cansativo, ele é um trabalho estressante. Quem trabalha na área de alimentação sabe,
Mas quem ama o que faz, faz de forma mais clara, mais leve, né? Eu até falo que às vezes eu trabalho de forma de orquestra, né? A gente só direciona, porque já está tudo programado, já está tudo, a operação está rodando, né? Tem tudo protocolado. Então, assim, as coisas começam a fluir. Então, eu acho que o amor, ele é o principal pilar de toda essa situação, né? De todo esse trabalho, de todo esse negócio. O amor, né? E quando a gente ama o que faz, as coisas elas dão muito mais certo, né? A gente consegue, eu até digo que quando tudo começa a dar certo e tudo que a gente faz é com amor, as coisas começam a vir até nós. Né? Não é a gente que vai atrás de alguma coisa, é as coisas que vêm atrás da gente. Então, porque sabe que ali tem qualidade, ali tem responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade ela pesa muito, né? A partir do momento que você tem um cliente, você passa a assumir uma responsabilidade com o cliente, ele passa a ser o seu segundo corpo. Por quê? Você está carregando uma empresa, você está carregando uma imagem, é um sonho, né? Quando você cria uma logomarca, é um sonho. Foi feito todo um estudo para aquela logomarca, aquela empresa, aquele cliente. Então, eu sei que eu estou tendo uma responsabilidade muito grande de carregar o sonho de alguém, de direcionar o sonho de alguém. Então, eu acho extremamente interessante isso, a gente, né, colocar o amor em primeiro lugar, em tudo que a gente faz. Quais são os tipos de segmentos de clientes que mais demandam os seus serviços, tá? E se tem algum caso de cliente que já marcou a sua carreira, que você pode comentar, não pode nem citar o cliente, mas pelo menos comentar por que marcou a sua carreira. Olha, hoje os segmentos que eu atendo, né, que eu costumo atender é shopping, né? Hoje eu sou fiscal na verdade, de quase todos os shoppings aqui em Manaus. Eu faço a fiscalização de todos os restaurantes da praça de alimentação, né? Atendo também alguns clientes por fora, que tem restaurantes, né, por fora, de rua, restaurantes de mini shopping, enfim. Atendo também navegação, é uma das coisas que eu acho que foi eles que marcaram muito a minha vida, porque é um serviço diferente. Eu precisei me especializar na área, porque é um caminho totalmente diferente da área da indústria, né, de restaurantes, franquias, fast foods também, eu atendo. E a navegação, ela vem num caminho assim. Hoje é o nosso maior, é o nosso carro-chefe aqui em Manaus, né? É a nossa estrada pelas águas, né? Então, a navegação é um mundo diferente, é uma logística diferente, é um serviço diferente. Até mesmo para você montar um layout de cozinha, você tem que estudar o local, porque tem que ter autorização de um engenheiro. Eu não posso colocar qualquer fogão, eu não posso estruturar ele de qualquer forma. Então, eu acho que a navegação ela marcou muito, né? Quando eu fiz um trabalho de tratamento de água, que hoje é o principal, né, foco para qualquer tipo de trabalho de sustentabilidade no Amazonas. Então, o tratamento de água ele foi fundamental, porque aí quebra o tabu das pessoas acharem que viagem de barco, não é para mim, a comida é feita com água do rio, né? E não é isso. Existe todo um processo, existe todo um trabalho dentro daquele local, né? É feito um acompanhamento, é feito análise microbiológica, né? Tem uma caixa d'água específica para alimentação. Quem anda no camarote tem uma água diferenciada. Então existe todo um trabalho por trás disso e as pessoas ainda acham, né? Antigamente, na verdade, eu nunca nem vi nenhum barco sem esse tratamento de água. Hoje, a grande maioria tem. E as pessoas ainda têm um pouco de receio de fazer essas viagens. E elas são até mais baratas, né? Bem mais em conta. E, assim, é um mundo totalmente diferente, né? Desde a parte de colaboradores, os processos, o armazenamento, porque é uma coisa muito mais privada, é menor, né? E a quantidade de coisas que é armazenada é maior. Existe o porão do barco, então, assim, as pessoas não têm noção de como é que funciona. E dentro de cada ponto desse é um estudo diferenciado. Cada ponto desse existe uma logística, existe um processo, e ele me marcou muito por ser um desafio, né? Foi um desafio na minha vida. E aí eu tive que estudar muito, então assim, a navegação é o que me marca ainda dentro da área da nutrição. Quais são as ações de sustentabilidade que estão sendo implementadas por você, da sua empresa, dentro dos shoppings e principalmente na navegação, que te marca muito, né? Então, essa questão de trabalhos, né, esses tipos de processo,
Hoje eu vejo muito a questão da coleta seletiva, que é um trabalho que já acontece há um bom tempo dentro de shopping. Quando eu faço a fiscalização, são um dos pontos que eu avalio, né? Inclusive, eu quero até dar uma dica aqui para algumas pessoas que fazem o consumo na praça de alimentação dos shoppings. Por favor, tirem as bandejas de cima da mesa. Existem espaços específicos para armazenar bandeja. E é muito triste ver a abertura de um shopping pela parte da manhã. Muitas bandejas em cima da mesa. E isso dificulta muito o nosso trabalho. Por quê? Há questões de pragas, né? Então é um trabalho que a gente faz da separação do lixo. Todas as lojas de shopping fazem esse processo de separação, desde o orgânico, o plástico, né, o metal. Existe um trabalho por trás disso. As pessoas acham que só está ali vendendo. Não, existe um trabalho. Toda a equipe de cada restaurante ele é treinado. Os lojistas também de roupa, né, cinema, também passa pelo processo de sustentabilidade, separação de lixo, gordura, né, também a gente tem um trabalho muito legal que a gente faz lá. E a questão da navegação é a água, o tratamento de água, né? Hoje, eu tenho até alguns parceiros e tenho um parceiro que a gente vende um equipamento que ele faz a retirada da água do rio e ele te entrega a água limpa, né, pura para você beber. Ele faz um tratamento de osmose. Então, assim, tem muita coisa que a gente está tentando inovar, entrar para dentro do mercado e colocar nesses locais para justamente a gente, né, dar o melhor. A gente sempre quer o melhor e dar o melhor. Então, são trabalhos que são bem importantes, principalmente nós que preservamos a nossa, né, Amazônia aí, né, e é um trabalho diferenciado. A biossegurança é um trabalho que eu também estou tentando colocar na minha área, né? A biossegurança, trabalhando também com barbearia, trabalhando com o pessoal da estética, a questão do descarte das agulhas, das navalhas. Aí muita gente me questiona, mas biossegurança com nutrição, gente, é saúde, né? Nós estamos voltados para a área da saúde. Também é um serviço onde eu vejo oportunidades para o meu mercado. Por que não? Né? A gente, às vezes, tem que sair um pouquinho da caixinha. Então, a biossegurança eu estou inovando agora, né? É um novo começo para dentro de shopping, que é onde eu vejo a maior necessidade. A gente tem muito problema com descarte de lixo e muita gente que é colaborador, que faz esse processo, que faz essa separação, eles acabam se acidentando com agulhas. Então, a gente precisou dar um novo segmento, né? Uma nova ideia. Como eu falo, as ideias às vezes saem da minha cabeça, mas dentro daquilo que já existe. Legal. Eu sou autor de um livro, Logística Reversa e Coleta Seletiva do Lixo, a educação ambiental como ferramenta auxiliar do processo de reciclagem do lixo eletrônico doméstico. Então, tudo parte da educação. Educação familiar, educação ambiental e também educação social. Sim. Eu acredito que educação também é um pilar como a saúde, né? Sim, sim. Eu acho que eles estão ligados, né? Eles acabam andando juntos ali. Porque quando você vai implementar um tipo de processo como, por exemplo, a biossegurança, a gente precisa capacitar a equipe. A equipe ela precisa entender o porquê que ela tem que fazer esse descarte, essa separação. Isso acontece já nas lojas de shopping. Por que eu tenho que separar o lixo? Para onde é que vai esse lixo? Então, eles já são automáticos, eles já sabem como é que funciona, né? Já tem aquela consciência que, poxa, a gente sabe que tem uma empresa que vem buscar e ela já montou uma estrutura para o nosso espaço de descanso, todo com plástico que a gente descartou. Então, sempre vai ter um retorno de tudo isso. E aí eu acho que é fundamental essa questão da capacitação, né? Da orientação. Tem que ter, é necessário. Então, eu acho que eles andam juntos, eles sempre vão andar juntos. Como é que funciona a certificação do selo de qualidade? A certificação, a partir do momento que a gente passa a fazer um trabalho, desde a parte de estruturação de layout do local, né? Estruturação de cardápio, estruturação de processos, né, de cada setor, no caso da produção, processo de deliveries, processo de embalagens, processo de produção, processo de retirada, saída, caixa, salão. A partir do momento que a gente estrutura todas essas etapas, estrutura a equipe, faz a capacitação da equipe, a gente certifica o ambiente, né, dando entrada
em alguns órgãos, no caso, a gente dá entrada na vigilância sanitária, dá entrada no PAT, né, que é um programa de alimento seguro, para certificar o ambiente. O local passa a ter um certificado. Então, ele passa a ser um restaurante que teve todo um acompanhamento, né, de cada setor, teve uma equipe que trabalhou dentro daquele local desde o princípio. Então, a certificação ela é mesmo para qualificar o local, que ele tem qualidade, que os alimentos são seguros, os alimentos são servidos de forma segura. Então, essa é a ideia da certificação. Hoje, no seu modo de ver, qual é o maior legado que você está deixando para a sociedade? Com a minha história de vida, né, dentro da minha área de nutrição, já saindo do diferencial, que sou sou nutricionista na área da indústria, porém faço esse diferencial no mercado. Então, acho que o legado que eu deixo é que eu trabalho com amor, né? Eu busco desenvolver coisas diferentes. A navegação foi uma paixão que aconteceu a partir do momento que o meu pai me leva dentro da navegação, né? Então é desde pequena. E quando eu me formei em nutrição, passei a formar em nutrição, eu desenvolvi dentro daquilo que eu já vivenciava, né? Para sempre levar qualidade, levar o diferencial, ter histórias para contar. Né? Tem cliente que fala assim: você marcou muito a história do meu local, porque foi por conta disso que você fez, aconteceu isso, isso, isso. Então, eu acho que o legado é quando a gente faz um trabalho de qualidade, né? Um trabalho com amor e com qualidade. E o cliente, ele no final está satisfeito, ele está feliz, ele te agradece, né? Ele lembra de ti. Eu tenho amizades de São Paulo que eu trabalhei em 2013 e há poucos dias alguém me ligou e eu nem lembrava. Eu falei: nossa, faz muito tempo que eu não falo com essa pessoa, e me indicou para uma coisa muito melhor. Então, assim, sempre vai lembrar a menina de Manaus. Eu conheço a menina de Manaus, né? Então, assim, já sabe como eu trabalho, já sabe como eu desenvolvo o meu negócio. E eu acho que esse é o legal da história. Né, as pessoas lembrarem de ti pelo que você faz, pelo trabalho que você atua, pelo aquilo que você faz com qualidade, com amor, e aí as coisas ficam diferentes. Então, a partir do momento que você coloca esses pilares no teu negócio, que é o teu amor, né, a tua responsabilidade, o teu diferencial, você começa a desenvolver trabalhos fora da caixinha daquilo que já é comum no mercado de trabalho, né? Então, eu falo que eu sempre, quando vou buscar o melhor para o meu cliente, eu vejo o diferente, eu vou estudar o diferente, eu quero o diferente para ele. Então, eu acho que o legado é isso, né? Deixar sempre a satisfação do cliente, o melhor para o cliente. Como foi a sua preparação para chegar nesse patamar de alto nível? Tudo começa quando eu sinto a necessidade dos ambientes que eu já trabalhei, né? A necessidade desde a parte emocional, né? Que eu acho que isso é importante, até a parte mesmo de resultados para aquela empresa. Então, eu senti a necessidade em cada setor, eu senti a necessidade em pessoas, e aí eu comecei a buscar estudar formas melhor, né? Claro que eu precisei me aperfeiçoar em muita coisa, né? E aí eu comecei a buscar o diferente para aplicar nos meus negócios. E eu acho que o emocional ele é fundamental. Eu até falo, eu não pego o cliente que vai atrapalhar meu emocional. Eu não vou pegar um cliente onde eu vou sair de lá extremamente exausta e descontar naqueles que não tem nada a ver. Por quê? Porque eu fiz uma escolha de estar hoje no mercado que eu estou, né, com os clientes que eu tenho, mas eu trabalho tranquilo, eu tomo meu café da tarde, né? Eu gosto de dar meus passeios na segunda-feira, posso trabalhar até domingo, porque o empreendedor ele é isso, ele não tem hora para trabalhar, ele trabalha toda hora. Mas eu escolhi uma qualidade de vida melhor, né? Então, para chegar até aqui, eu penei bastante, né? A gente passa por várias coisas, mas eu sempre quis isso, porque aquele local fechado, aquela loucura, e aí estresse, pessoas que estão com problemas e acabam levando para o trabalho, você acaba absorvendo isso. E não é legal, então a gente precisa fazer escolhas, e eu fiz as minhas escolhas, né? Mas é óbvio que eu precisei me capacitar muito
para desenvolver o meu trabalho, porque eu precisava apresentar para os meus clientes o diferencial para com que eles tivessem confiança em mim, né, na minha pessoa, para desenvolver um negócio. Então, eu acho que tudo isso mesmo foi buscando estudar, fiz vários cursos gratuitos. Tem muita gente que fala, mas eu não tenho dinheiro para investir. Não, para com isso. Tem muita coisa na internet aí, você tem acesso através do celular, vai procurar, busca criar ideias, monta um planejamento, monta uma proposta de negócio, monta a tua estrutura de negócio ali e vai correr atrás. Busca pessoas que já estão nessa área há muito tempo, pode até não ser do teu segmento, porque hoje muitas pessoas que eu converso não são nutricionistas. São advogados, né? São médicos que têm uma cabeça totalmente diferente, é uma profissão totalmente diferente da minha, mas empresários. Então, são essas pessoas que acabam me dando dicas de certas coisas que eu vou ali, anoto, começo a estudar, começo a procurar. Mas eu acho que a gente precisa sair da caixinha, sair do comum, sabe? Começar a visualizar num todo, né? Ao nosso redor, não só na frente ali. Tem muita gente que se fecha, né? Que segue só um caminho. Então a gente precisa começar a olhar para os lados. E é quando eu começo a desenvolver um trabalho diferente, né? Muito bem, ou seja, buscando sempre o diferencial, né? Sempre Se diferenciar dos concorrentes, é lógico, claro, né? Evidente. Concorrente. E eu vou te falar uma coisa, eu nem falo que é concorrente. Eu acho que cada um tem uma coisa diferente aí, sabe? Cada um tem o seu modo de trabalhar. Eu não digo concorrentes, né? E tem muitos, assim, tem alguns aqui em Manaus nesse mesmo segmento do que o meu. Mas eu digo que são pessoas que têm formas diferentes de trabalhar. E é óbvio que eu vou mostrar o meu, porque a maioria das coisas que eu crio está aqui. Como é que o meu concorrente vai saber o que está aqui dentro da minha cabeça, né? Então eu acho que não existe concorrência, né? Tem mercado para todo mundo, tem área para todo mundo. Não existe isso. Eu acho que cada um tem que seguir o seu caminho focado mesmo e em busca daquilo que você quer. E aí sim, os clientes eles começam a aparecer. Legal. Gostaria que você deixasse uma mensagem motivacional aqui para os nossos telespectadores do podcast Negócios em Destaque, né? Falando um pouquinho aí quem quer entrar na carreira de nutrição, na carreira de treinamentos, né? E de consultoria também. Legal. O recado que eu deixo é que se você tem um sonho, você tem que continuar, né? Não desista. Sempre vai ter os altos e baixos. Eu até falo que a gente passa por propósitos na nossa vida. E a gente tem que aguentar firme, né? Porque ele faz parte desse processo, né? E a partir do momento que você se sentir maduro naquilo que você gosta do que faz, nutrição, ela é uma área, uma profissão que tem um leque de oportunidades, né? A gente sente a carência dela muito aqui em Manaus. Então, se você tem esse diferencial, você tem esse pensamento diferente, você quer aprimorar os seus negócios, vai atrás, estuda, tem que estudar, tem que estar capacitado, porque a gente não pode pegar um cliente e falar qualquer coisa ou entregar qualquer coisa a ele, né? E ele tem que ter essa confiança em você, mas não desistir daquilo que você quer. Às vezes é doloroso, é demorado, né? Como eu falei mais cedo para os meninos. Tem épocas assim que a gente fica, meu Deus, vou pegar um cliente aqui, passei 2, 3 anos para fechar um negócio com ele. Espera 2, 3 anos. É necessário esse processo. Óbvio que você vai correndo atrás de outras coisas, mas tem cliente que, se ele é o teu cliente, é o teu objetivo, é aquilo que você quer, vai passar um tempo, mas você vai conseguir. Só é você não desistir, né? Claro, sem passar por cima de ninguém, né? Sem errar, sem falhar com outras pessoas, mas fazendo aquilo que é correto. E aí tudo vai dando certo. Então, o legado é não desista, não desista. Bom, vamos aos nossos agradecimentos. Agradecimento a Deus em primeiro lugar, porque sem Ele a gente não consegue nada, principalmente nos nossos sonhos. Agradeço também a minha família, que me apoia em todos os meus projetos. Agradeço também a minha equipe, que está aqui por trás das câmeras, que não para de trabalhar incansavelmente. Agradeço a você, nosso telespectador, que está aqui contribuindo e assistindo o nosso podcast. E agradeço também a um dos nossos parceiros, que é o Tropical Executivo Manaus, por nos ceder esse espaço maravilhoso e encantador. E agradeço também a Valesca, que está aqui contribuindo ao nosso podcast. Então, eu também quero agradecer, né, pela oportunidade, né, desse convite que vocês fizeram. Assim, foi do nada, tá? Eu estava andando numa feira e fui convidada e fiquei muito feliz
pelo reconhecimento, né? E saber que tem alguém que observa meu trabalho. Então, eu quero agradecer essa vista linda também, né? Fiquei encantada quando cheguei aqui. Eu falei, nossa, eu nem sabia que tinha esse espaço aqui em cima. Mas eu fico muito feliz, né? E agradecer a vocês aí, que seja sucesso também, que dê tudo certo. E contem comigo se precisar de alguma coisa também. Fico muito feliz. Muito obrigada. É isso aí.